O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu recentemente aposentar compulsoriamente a juíza Clarice Maria de Andrade, que manteve por 26 dias uma adolescente presa em cela masculina com cerca de 30 homens na Delegacia de Polícia de Abaetetuba, no Pará. Os conselheiros acataram por unanimidade o voto do conselheiro Felipe Luque Cavalcante, que foi o relator do processo administrativo disciplinar contra a juíza. A magistrada foi condenada por ter se omitido em relação à prisão da menor, que sofreu torturas e abusos sexuais no período em que ficou encarcerada irregularmente. A menina foi presa em 2007 por tentativa de furto, crime classificado como afiançável. Segundo Felipe Luque Cavalcante, a juíza conhecia a situação do cárcere, já que havia visitado o local 3 dias antes, verificando a inexistência de separação entre homens e mulheres, assim como as péssimas condições de higiene. Para o relator, os 2 fatos são gravíssimos e comprometem a permanência da juíza na magistratura. Por isso, decidiu pela aposentadoria compulsória, que é a pena máxima no âmbito administrativo, além de encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Pará para que seja verificada a possibilidade de proposição de uma ação civil pública. A questão é: em muitos casos, quando um funcionário público erra em suas funções, ele é passível de demissão sem a denominada aposentadoria compulsória. Agora, por que no caso de um magistrado a situação é diferente? O Jornal da Imprensa ouviu o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Paulo Teles, e ele falou sobre o caso. Eu não conheço os autos, mas nós temos notícia de que teria sido em razão da permanência de uma menor que sofreu maus tratos numa prisão. Nós, juízes, temos o dever da vigilância permanente nas tarefas que nos competem. Quanto ao grau de punição, eu não sei se ela foi exagerada ou se ela foi a necessária. Entretanto, é um alerta para nós juízes para que não descuidemos dos nossos deveres, porque uma criança colocada naquela situação preocupa a todos, preocupa a sociedade e, acima de tudo, os órgãos encarregados da defesa das crianças. A aposentadoria compulsória, ela, acima de tudo, representa uma chaga moral. Ninguém quer ser aposentado compulsoriamente. Mas, eu volto a repetir, é uma das formas de punir o funcionário público, e no caso o juiz também. A ausência de conhecimento do processo me impede de aprofundar na questão. Mas eu repito, nós juízes temos que desempenhar a nossa tarefa com responsabilidade, com cuidado e, acima de tudo, com devoção. O presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, Átila Naves Amaral, entende que a punição foi severa e que medidas mais brandas poderiam ser aplicadas, mas com os mesmos efeitos pedagógicos. Olha, nós tivemos a oportunidade de acompanhar toda essa situação desde quando ela aconteceu, ainda no começo de 2008. Foi um episódio lamentável, nós inclusive entendemos que foi fruto desse sistema caótico que nós temos hoje no país de execução de pena, né? Mas reputamos que os fatos, apesar de sua gravidade, que a medida tomada contra a magistrada do Pará foi uma medida, nós diríamos, desproporcional. Dentre todas as medidas administrativas que poderiam ser aplicadas, a advertência, a censura, a suspensão, caso o Conselho chegasse à conclusão da culpa da magistrada, poderiam ter sido aplicadas medidas outras, que não necessariamente a mais severa delas, que é a aposentadoria compulsória. Os fatos são lamentáveis, nós não estamos aqui justificando o ocorrido, queremos apenas dizer que o judiciário não é o culpado, por exemplo, pela manutenção dos presídios e das cadeias no país. Essa obrigação é do Executivo. Mas, infelizmente, aconteceu e acabou restando apenas à magistrada a responsabilidade pelo ocorrido. Se houve culpa, nós entendemos que a medida aplicada foi extremamente severa. Haviam outras medidas que poderiam ter sido aplicadas com o mesmo efeito pedagógico, né? Principalmente para se prevenir que fatos dessa natureza voltassem ou tornassem a acontecer. Essa prerrogativa do magistrado, ela não é um contrassenso em relação ao cidadão comum? Como é que o senhor vê isso? O senhor diz a prerrogativa da aposentadoria compulsória? Veja, é uma medida que é aplicada. Agora, por exemplo, quando o magistrado comete um crime
e esse crime, ao final, ele sendo condenado, ele pode, sim, a exemplo do cidadão comum, perder o cargo. É porque nós temos duas esferas de punição, a esfera penal e a esfera administrativa. Na esfera administrativa, a aposentadoria compulsória é a pena mais severa, mas a pena de exclusão dos quadros da carreira, ela pode acontecer, desde que o magistrado cometa um crime e que seja condenado pela prática desse crime. Nós não estamos acima nem além do cidadão comum. É apenas uma punição numa esfera administrativa, com uma natureza, e se os fatos forem reconhecidamente graves e ensejarem, por exemplo, a prática de crime, o magistrado pode sim vir a ser excluído do serviço público também, a exemplo do cidadão comum. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Henrique Tibúrcio, elogia a posição do CNJ em afastar a juíza e que a aposentadoria compulsória está prevista em lei, mas entende que ela deveria ser mudada. Nós vemos como uma posição firme e elogiável do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É uma punição a uma magistrada, porque ali ficou demonstrado no processo que ela tinha conhecimento das condições em que essa jovem adolescente estava presa e sabia, inclusive, dos abusos que sofria, inclusive violência sexual, por parte dos outros presos homens. Se fosse uma mulher colocada numa cela maior de idade, já seria gravíssimo. Mais ainda quando se trata de uma menor de idade. E o CNJ aplicou a pena máxima que é permitida nesses casos, que é a aposentadoria compulsória de um juiz. Presidente, com relação a alguns outros cargos na iniciativa pública, na administração pública, a pessoa ela é punida com demissão. Por que o magistrado tem essa prerrogativa? Olha, isso está estabelecido em lei, infelizmente, eu entendo que é algo que precisa ser mudado, porque aposentar-se alguém como punição, mas que ele continue recebendo do Estado, continue com todos os seus as suas prerrogativas, me parece algo incoerente, não é? A aposentadoria compulsória com os vencimentos poderia até ser uma modalidade de pena, mas não a máxima. Não é? A máxima teria que ser o afastamento, claro, com a perda do cargo, o que não está previsto em lei. Caso seja ajuizada a ação civil pública, a magistrada poderá perder o cargo ou ter sua aposentadoria cassada. O conselheiro relator da ação entende que o caso deixa mais evidente a necessidade da presença constante do Poder Judiciário no acompanhamento da execução penal. Antônio Lessa Júnior para o Jornal da Imprensa.